Olá, meu nome é Thiago, sou representante da empresa Instrutemp, Instrumentos de Medição Limitada, e hoje vou fazer um vídeo institucional do nosso equipamento analisador de qualidade de energia, também medidor de harmônicos. Espero ajudá-los com qualquer dúvida que vocês tenham, de operação desse equipamento. Bom, agora vamos falar do nosso analisador de qualidade de energia, modelo eTime 830. Este equipamento ele consegue medir correntes até 3.000 amperes e medir tensões de até 600 volts. Ou seja, se você trabalha com painéis elétricos, transformadores, bancos de capacitores, esse é o equipamento para você fazer a sua análise de energia. Ele também possui fazer a captura de eventos transitórios. Se sua empresa tem muitos picos de energia, ele consegue fazer a captura para você de até 28 eventos. E se você tem muito distúrbio nas suas redes, esse equipamento também faz medir até a 99ª ordem de harmônicos. Tá? Esse equipamento faz também o cálculo de demanda máxima. Você que precisa fazer uma correção numa empresa, instalar um banco de capacitor, ele já te dá o tempo de demanda máxima para você. Tá? Esse equipamento ele possui uma memória de armazenamento de até 17.850 pontos. Se você precisar deixar uma semana, um mês, 2 dias, ele vai te atender também. Bom, agora vamos falar dos acessórios que acompanham o analisador de energia. Uma fonte de alimentação para manter seu equipamento ligado. Caso a sua empresa tenha uma queda de energia, o equipamento ele tem um compartimento de 8 pilhas, ou seja, ele vai ficar ligado até a hora que voltar a energia e você não vai perder seus dados. Um software para emissão de relatórios e gráficos. Um cabo USB para transferências de dados. 4 cabos de tensão, sendo 3 trifásicos e o quarto para neutro. 4 garras de jacarés para fácil encaixe, sendo ela 3 trifásicos e a quarta para o neutro. 3 clamps de corrente, sendo que elas são flexíveis, ou seja, principalmente para barramentos, você tem um melhor acesso. E uma bolsa para transporte. Bom, pessoal, vamos lá. O primeiro passo é a instalação. Primeiro de tudo, certifique-se que seu equipamento esteja desligado. Tá? Após feito isso, se você for medir um barramento, um painel elétrico, não esqueçam que esse cabo aqui é para você medir a tensão. Ou seja, se você tiver uma ponta, uma tomada, você pode somente encaixar. Caso não, você tem o seu grampo de jacaré aqui para fácil colocação aí num barramento, num disjuntor. Tá? Esse equipamento aqui ele é trifásico, então nunca esqueça de para cada cor você selecionar cada fase. Tá? Após feito isso, o encaixe é bem simples. Apenas encaixar. Nunca esqueçam de colocar o seu terra. Tá? E essa garra flexível aqui é para você medir a corrente. Tá? Essa medição aqui você pode colocar em volta do cabo, em volta do seu barramento, sem problemas. Só que nunca se esqueçam de você verificar a sua setinha, para onde está, ela indica onde está o sentido da sua corrente. Caso você inverta essa sua seta aqui, a sua corrente vai ficar negativa, isso vai aparecer no display. Se ela fica negativa, o cálculo do fator de potência vai dar errado, então sempre certifique-se dessa seta. Ela é bem fácil de colocação, você pressiona, coloca em volta do barramento ou do cabo, ela é flexível, então independente aí do diâmetro aí do seu cabo, ela vai encaixar perfeitamente. Após feito isso, se vocês forem ver, essa garra também tem a mesma cor da tensão. Então, seja, sempre colocar a corrente da fase 1 com a tensão da fase 1. Nunca inverter, senão o seu cálculo de fator de potência dá errado. Então, vocês podem ver, azul com azul, amarelo com amarelo e vermelho com vermelho. O preto é o seu cabo terra. Tá? E também o encaixe é fácil também.
Simplesmente você vem aqui e encaixou. O primeiro passo é você ligar a sua alimentação. Entretanto, como o intuito desse vídeo aqui é uma videoaula, eu vou utilizar as pilhas desse equipamento, tá? O primeiro passo é você ligar o equipamento. Essa parte aqui é a sua tela inicial, tá? Que é para você fazer toda a análise aí de fator de potência, tá? Por exemplo, vai te aparecer aqui tensão por fase, corrente por fase, potência ativa, potência reativa, potência aparente, tá? Ele vai te dar aqui já na sua tela o cálculo das fases, né, de potência, e vai te dar também os quilowatt-horas também aqui embaixo, aqui, se vocês forem analisar, tá? E o tempo de demanda máxima para bancos de capacitores, tá? Se vocês precisarem para fazer o fator de correção, tá? O primeiro passo é você identificar seu sistema. Essa tecla aqui, você vai verificar qual que é o seu sistema a ser medido. Se é, por exemplo, um sistema monofásico, se é um sistema bifásico. Ou seja, isso daqui é muito importante, porque quanto menor for o seu sistema, mais espaço você tem para armazenar seus dados, tá? Então sempre você coloque a função do seu sistema ideal. Por exemplo, o mais comum aqui ser utilizado é o trifásico a 4 fios, que é o que eu estou colocando agora. É exatamente, trifásico a 4 fios, tá? Após feito isso, você vai plugar no outro passo, como eu já expliquei para vocês, agarra no seu painel, no seu barramento, e você vai verificar, esse ponto aqui está te mostrando a corrente do seu sistema, tá? E aí qual que é interessante? Você vai ver se a sua corrente vai ser alta ou baixa, porque na sua garra você tem uma escala. Se vocês forem ver aqui, 300 amperes e 3.000 amperes. Ou seja, na escala de 300 amperes, você consegue medir correntes de 7 amperes até 300 amperes. Passou de 300 amperes, ele não vai medir, tá? Se você for analisar altas correntes, você coloca aqui na parte de 3.000 amperes. Ou seja, ele vai medir de 70 amperes até 3.000 amperes, tá? Vai pegar altas correntes aí, só que ele não mede menos de 70 amperes. Então é sempre bom você analisar a sua corrente e ajustar a sua escala aqui, tá? Bem simples. Após feito isso, vamos configurar o equipamento. Nessa tecla aqui, Setup. Aqui é o menu principal do seu equipamento. A primeira linha, ele vai te dar o nome do arquivo, tá, que você gravou. Esse Hzinho aqui, ele vai significar o tipo do arquivo. Se você gravou um dado de harmônico, se aparecer um Pzinho aqui, é um dado de potência. E o primeiro aqui é o número do arquivo. E logo após aqui, a quantidade de arquivos que você tem. Nesse caso aqui, é 0, tá? E posteriormente aqui você tem a data do seu arquivo, que foi realizado, tá? Aqui é sempre bom você ajustar a frequência para a sua rede. No caso aqui está 50 Hz, mas todos nós sabemos que a principal é 60 Hz. Então, você vai ir lá, só um momentinho, e colocar a setinha para o lado, 60 Hz, perfeito. Aperte novamente o Setup para trocar a opção. Esse valor aqui de VT é um valor multiplicativo, porque esse equipamento aqui ele consegue fazer a relação do seu TC e do seu TP. O que significa isso? O teu equipamento ele vai medir até 600 volts, tá? Mas se você fazer o fator multiplicativo, você consegue medir, por exemplo, até 13.8 kV, 5 kV e correntes acima de 3.000 amperes. Mas como é feito isso? Você coloca um fator multiplicativo. Na sua saída, você vai colocar um redutor, tá? Nunca se esqueça disso. O equipamento ele só entra a 600 volts. Mas, por exemplo, aqui eu estou multiplicando a tensão por 1. Ou seja, se está entrando 60 volts aqui, ele vai medir 60 volts. Agora, por exemplo, se eu colocar o valor 2 e entrar 60 volts, ele vai medir 120. Ou seja, qual é o intuito? Se você tiver um tráfego de 13.8, você coloca um redutor de 1 para 100, na hora que você ajustar aqui 100,
vai estar entrando 138 volts no seu equipamento e ele estará analisando 13.8. A perda nesse redutor é mínima, tá? Então você não tem muita perda com isso. E você consegue chegar o mais próximo aí do valor desejável. Agora, aqui é o seu ajuste de corrente, tá? Que segue a mesma maneira do item anterior de tensão, tá? É um fator multiplicativo também. Se você for analisar até 3.000 amperes, até 600 volts, vocês podem deixar isso aqui como 1, tá? Nunca esqueçam disso, senão vai dar valores errados aqui para você. Após esse SEC aqui, o que ele significa? Ele é a sua taxa de amostragem, tá? O que significa a taxa de amostragem? Isso aqui, essa unidade está em segundos. Então, a cada 2 segundos aqui, ele vai capturar ele vai fazer uma medição. Ele vai gravar esses dados na memória dele. E isso aqui é selecionável. Ou seja, 4, 6 segundos. Ou seja, nunca esqueçam que esse equipamento ele consegue armazenar 17.850 pontos no sistema trifásico a 4 fios. Então, por exemplo, se você for analisar um dia, você tem que ajustar essa taxa de amostragem para que não esgote sua memória. Se você for analisar em um mês, uma semana, 3 dias, você sempre faz um cálculo aí. Se ele cabe 17.850 dados, quantos segundos eu vou conseguir analisar em um dia? Então você vai fazer o ajuste aqui, tá? O padrão é sempre deixar em 15 minutos. Se você for fazer medições mais longas, por exemplo, 2 dias, 3 dias. Se você for fazer uma medição em um dia, você pode deixar 2 segundos, ou 4, ou 6, fica a seu critério, tá? Logo após, você tem a entrada do seu clamp, tá? O que significa isso? Esse equipamento, ele vai medir correntes de 0.1 miliamperes, só que com garras vendidas opcionalmente, tá? Esse clamp aqui você vai identificar a garra que você está atualmente utilizando. Neste caso aqui, é a garra de 3.000 amperes. Então o que faremos? Ajustamos para a garra de 3.000 amperes. Isso daqui, ele só vai reconhecer a garra se você ajustar corretamente. Caso você opcionalmente compre uma garra menor de 100 amperes, aí você deixa aqui 100 amperes, tá? Sempre identifique a garra que você está utilizando, tá? Não esqueçam disso. O próximo item é o tempo de demanda máxima, ou seja, você que quer instalar um banco de capacitor na sua empresa para fazer a correção de energia, isso aqui ele vai pegar a taxa de amostragem de consumo que está a sua carga, em minutos, tá? Ou seja, aqui no caso está 15 minutos, você consegue ajustar até 60 minutos. O que significa isso? Em 60 minutos, quanto de consumação está tendo sua carga, tá? Aí com essa análise, você instala um banco de capacitor para eliminar a potência reativa, tá? Isso aqui é bem simples. Se vocês ficarem com dúvidas, também a gente tem um suporte técnico por telefone, que essa parte é um pouquinho mais complicadinha, tá? Bom, pessoal, continuando, agora essa outra opção aqui é para você fazer as medições de transientes, ou seja, eventos transitórios são quando você tem picos na sua rede. Ou seja, nesse caso aqui, ele está ajustado para 110 volts. Esse valor aqui, o que você vai fazer? Você vai definir o valor da sua rede aqui. Se o valor da sua rede, se a tensão da sua rede é 380 volts, você ajusta aqui para 380 volts. Nesse caso aqui, digamos que seja 110 volts, certo? O que vai acontecer? Logo abaixo aqui você está vendo que tem uma porcentagem. Ou seja, você vai definir o que será um pico para você. Você vai definir aqui a sua tensão da sua rede, 110 volts, e se 5% ou 10% o valor acima ou abaixo disso, é um pico para você, é um evento transitório. Então você simplesmente vai definir, 10% de 110 volts, é um evento transitório na minha rede. Então você sempre vai definir esses dois parâmetros aqui juntos. Nunca esqueçam disso, tá? Tensão da sua rede e o que é um transiente para você. É 10% acima, 15%, e aqui você pode ajustar até 90% aqui, caso seja necessário, tá? Agora, vocês já aprenderam a configurar o seu equipamento. Aqui embaixo, ajuste de hora, mês, data, ano, tá? Que é uma coisa mais simples, tá? É só você ajustar aí com a hora do dia. A partir do momento que você ajustou uma vez,
não precisa mais ser ajustado, ele grava na memória, tá? Feito isso, depois que você fez todas as suas configurações, agora você vai fazer a análise de energia. Basta clicar no botão Exit, sair, né? Você vai voltar para a sua tela principal, tá? Voltando nessa tela principal aqui, se você verificar abaixo aqui, ó, no rodapé aqui da sua tela, tá todos os parâmetros que você utilizou, tá? Que você configurou lá, tá? Feito isso, para você fazer a análise de potência agora, é só você apertar o REC. Apertou o REC, no seu canto direito aqui da tela, vai aparecer o REC, ou seja, você já está gravando, tá? Agora você pode deixar o equipamento lá, aí vai ficar gravando até que você esgote a memória dele, ou você aperte o REC novamente, tá? Lembrando, essa tela inicial aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele está gravando tensão de fase, cálculo de potência, tempo de demanda. Ele não está medindo eventos transitórios e nem a medição de harmônicos. Esse daqui é só para você fazer o cálculo de potência mesmo, tá? Feito isso, você pressiona o REC novamente. Ele salvou, ele gravou. Tá vendo que o REC sumiu aqui da tela? Aí você clica aqui no Setup mais uma vez, só para conferir. Vai entrar lá no menu principal. Como eu falei anteriormente para vocês, pezinho. Esse pezinho aqui significa que você tem um dado de potência salvo no seu equipamento. Ou seja, você já fez a sua análise de potência aí na sua empresa. Ou no cliente aí que você for prestar o serviço, tá? Agora eu vou ensinar vocês a medir harmônicos. Agora, pessoal, como eu falei, vamos aprender a medir harmônicos, tá? Para você medir harmônicos, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, MAG, tá? Clicou nesse botãozinho aqui, ele vai mudar a tela inicial aqui para você. Como vocês podem ver, no canto esquerdo da sua tela vai aparecer a sua forma de onda, tá? Quando você tiver com uma carga, ele vai te mostrar a forma de onda. E no seu canto direito, ele vai te mostrar até a 50ª ordem de harmônicos, vai te mostrar a barrinha aqui para você, tá? E no rodapé, você vai ter todas as configurações e importante, ele já vai te dar a THD, ou seja, isso é muito importante para o seu cliente, tá? Você vê a THD aqui, na mesma hora você já pode passar para o seu cliente e ver se você está tendo algum distúrbio já na sua rede, tá? Para você fazer uma análise de harmônicos, primeiro você seleciona a tensão ou a corrente de cada fase, que é nesse botão aqui. Se você for ver, ele vai mudando aqui, ó. Ele vai te mostrando se é a fase 2, se é a corrente 2. E aí e o interessante desse equipamento, que para cada fase, para cada tensão e corrente, você consegue fazer uma análise, tá? Você consegue alterando. E aí você pode fazer uma análise por vez, para ficar mais melhor para você fazer o seu relatório, tá? Depois feito isso, você aperta o REC também. E aqui no canto direito, ele já está gravando. Ele está fazendo toda a análise aí de harmônicos para você, tá? E isso aqui tudo você vai conseguir exportar para o software, tá? Exportar para o software vai te dar gráfico, THD, valor de pico a pico, que é muito importante, tá? Da tensão ou da corrente. E feito isso, aperta o REC novamente, ele salva para você. Você já fez a sua análise de harmônicos. Agora, o nosso próximo passo é você aprender a medir eventos transitórios. Bom, pessoal, como eu falei, vamos agora medir transientes. Para você medir transientes, você vai clicar nessa teclinha aqui, o botão Phase. Clicando no botão Phase aqui, ele vai aparecer para ti o diagrama fasorial. Também isso aqui é muito importante. Ele vai te dar aqui todas as suas fases aqui, quando você tiver com uma carga, tá? E vai aparecer os valores aqui para você, tensão, corrente, tá? O importante disso aqui é que caso você ligue alguma garra de corrente errado, tá? Ele vai ficar apitando para você, fala, você inverteu alguma das fases, tá? Então é muito importante essa função para ti também. Agora, para você medir os eventos transitórios, você vai clicar aqui no botão Transientes. Clicou no botão Transientes, só um minutinho que ele demora aí.
quando você tiver com as garras conectadas, ele vai entrar em stand-by. Ele vai apagar a sua tela para você. Ou seja, ele não vai medir mais nada. Ele só vai ficar aguardando dar um pico de tensão. Assim que dá um pico de tensão, ele vai registrar no equipamento. Até 28 eventos, tá? Basicamente, pessoal, é isso. Tem mais algumas funções agora que eu vou falar no próximo passo. Bom, pessoal, e como eu tinha comentado antes, né? Eu vou mostrar para vocês agora as outras ferramentas dele, né? Que no caso seria, ele tem uma função osciloscópio, tá? Que é essa daqui. Lembrando que essa função aqui não substitui um osciloscópio de verdade, tá? Isso aqui é só para você chegar no seu cliente, né? E ter uma ideia de como está o sinal de onda dele. Se você tivesse uma carga aqui agora, ele estaria mostrando a forma de onda. Isso, a tensão, ele tem também a relação tensão e corrente, que é essa outra função aqui do lado, tá? Aí vai te mostrar, você vai colocar numa fase, vai te mostrar a forma de onda da tensão e da corrente. Você vai ter essa relação, tá? E depois feito isso, você tem também aqui, no seu fator de potência aqui, os seus ângulos de fase, tá? Também é muito interessante essas fases aqui. Se você quiser pegar uma defasagem de corrente, uma defasagem de tensão, tá? É muito legal também. E aí tem uma função aqui da iluminação, tá? Você pode deixar, para economizar, se você estiver na bateria, você clicou, ela abaixa aqui a luz, tá? A iluminação de fundo dele. E você tem a opção, se você tiver na parte do osciloscópio, você tem a função para travar a medição. Se você enxergar naquele momento um distúrbio, um pico de tensão, você aperta o Hold, ele segura a medição, você aperta o REC, ele já salva essa imagem para você, que depois você consegue exportar para o computador, tá? O interessante é que todos esses dados aqui também, eles estão em formato de Excel, tá? Caso você tenha mais facilidade de trabalhar com Excel, você pode fazer relatórios no Excel, fazer tabelas, tudo com esses valores aqui que ele vai te dar nesse formato, tá? E fora isso, pessoal, acho que é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar na Instrutemp, tá? Meu nome é Thiago Sá, posso esclarecer todas as outras dúvidas aí que ficaram para vocês, tá? E muito obrigado aí, espero ter ajudado.